Estamos aqui, eu até perguntei, eu vou lendo, né? Eu já expliquei em casa o que é o TP, agora eu estava lendo TP, igual a Dilma ontem, né? E li Cherubino, mas é querubino, me desculpa, Débora. Tudo bem. Eu conheço um querubino que é jornalista lá de São Paulo, deve ser da família, né? É. Porque sua família, querubino é igual a minha, que é santo, só tem santo, todo mundo tem santos, é igual a nariz, todo mundo tem, né? Aham. Mas Débora, Mônica, explica aí essa questão que a Débora vai contribuir com a gente aqui sobre o mundo do trabalho e a alimentação, muito interessante isso. Pois é, normalmente a gente se preocupa só com as questões técnicas, né? Eu tenho que fazer um curso, eu tenho que me qualificar, mas também é importante a gente não esquecer de que nós somos seres humanos e temos um corpo, e é esse corpo que pode determinar, nos ajudar ou atrapalhar com a nossa produtividade dentro do trabalho, né? Muitas vezes a gente preocupa, se eu sou um atleta e obviamente eu vou me preocupar com a alimentação para o trabalho. Mas e quem trabalha no escritório, Isso. quem também trabalha, às vezes, sentado o dia inteiro? Essas preocupações nós também temos que ter, porque a nossa saúde, ela afeta a nossa disposição para o trabalho. E a Débora vai nos ajudar, né, a aumentar a nossa produtividade, a nossa disposição olha, para o trabalho. por exemplo, aqui no nosso trabalho, aqui na Rede Sul, por exemplo, é muito interessante que a gente observa que alguns dos nossos colaboradores trazem, às vezes, uma marmitinha ou trazem uma barra de cereal, alguns trazem fruta. Mas é muito na base do insight, a gente não tem muito conhecimento, então é importante a gente saber o que trazer, como trazer, né? Exatamente, porque alguns alimentos, eles podem favorecer, né, a nossa disposição, Sim, a nossa energia. Falando de fruta, quais seriam essas frutas amigas? Então, o mais importante que a gente tem que entender, para começar um dia saudável, a gente tem que ter um bom café da manhã, né? O dia começa quando a gente alimenta bem, quando a gente come bem, a gente tem uma maior disponibilidade de glicose na corrente sanguínea. O que é glicose? Glicose é o combustível para as nossas células. Nosso cérebro não funciona se não tiver glicose proveniente aí dos alimentos, né? Então, eu trouxe até aqui algumas opções para ilustrar o que poderia ter nesse café da manhã, o que vocês podem estar trazendo também ao trabalho, porque tem que ser coisas de fácil acesso, né, que você consegue tirar ali de uma gaveta. Se quem tiver um frigobar, de repente, no escritório, também pode estar utilizando, de repente, um iogurte lá dentro, né? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, quando eu falo de glicose, gente, a gente pensa logo em quê? Em carboidrato. E carboidrato não pode ser qualquer carboidrato, tem que ser aquele carboidrato que tem um índice glicêmico menor, ou seja, que vai ter distribuição de glicose aos pouquinhos. Débora, deixa eu interferir, eu vou atrapalhar seu quadro todo. Fica bem à não, porque ela vontade, falou que eu também assim, tô cheia de perguntas. quando a gente fala de glicose, pensa em carboidrato. Vocês, nutricionistas, os meros mortais, pensam em açúcar. Exatamente. Açúcar que a gente pensa, eu posso comer açúcar, eu posso comer açúcar. Quer dizer que tem alimento, então, que interfere na glicose e não é açúcar, não é açúcar? Não, exatamente, porque as fibras, tá vendo aqui o pão integral? Sim. Quando a gente tem fibra no alimento, ela diminui a absorção desse açúcar. Então, ele é distribuído lentamente, o que nos dá mais saciedade, mais energia para aguentar a próxima refeição. Então, aqui eu ilustrei, por exemplo, um pão integral, né, com muitas fibras, o queijo branco, de preferência ali, um Minas Frescal, um Dizem ricota. que quanto mais claro o queijo é melhor, é verdade? Sim, menos gordura, né? Ô, Débora, a gente pode também, tem aqueles queijinhos em pote, né? Em quadradinhos que a gente pode levar para o trabalho também, né? Sim, são os queijinhos processados, né? Eles aguentam uma temperatura maior, tem a versão light hoje no mercado, então a gente pode sim levar. É bem prático, né, para o trabalho. Tem que ser prático, né? Exatamente. E outra coisa que eu tô pensando, falando ainda em café da manhã, porque normalmente a gente acorda, às vezes sai correndo e deixa para tomar o café da manhã no trabalho ou no caminho, né? Tem gente que eu observo, tá no ponto de ônibus e tá se alimentando, né? E com isso, acho que é difícil ter um café da manhã rico, né? Bem distribuído em nutrientes. Qual que é a dica? Como que a gente faz nesses casos? Eu atendo muitos pacientes assim. O que eu oriento? Saiu de casa, primeira coisa, ou toma um leite, ou toma um iogurte, que é fácil. Dá tempo desse iogurte, aqueles de garrafinha, de você ir tomando no próprio carro. E coma também uma banana, né? Que dá. Chegou lá, você já planeja à noite, já deixa o sanduíche pronto para levar, para comer assim, chegando no trabalho, porque senão você vai ficar à mercê e a gente com fome, a gente não raciocina. A gente come a primeira coisa que tiver na frente, que é mais acessível, né? Então você já programa, já leva seu sanduíche para tomar o café da manhã em casa ou no trabalho, mas nunca sair de casa em jejum. Deixa eu dar uma dica também, Mônica, porque a Débora falou da questão da garrafinha, várias empresas têm essa garrafinha de iogurte, né? Isso. Agora, aí o pão duro do Cássio foi fazer o quê? Não, vou comprar uma garrafa maior, né? Porque eu economizar. Aí eu peguei garrafa maior,
coloquei num copo descartável e botei no meu carro. Não faça isso nunca. Não, Gente, você faz uma curva, o negócio derrama, aquele cheiro de leite azedo pro carro inteiro. Na verdade, vai na garrafinha, a garrafinha você paga pelo transporte, que é mais fácil, né? Você paga pela comodidade, tomar a quantidade certa e poder transportar essa quantidade, né? E tem N marcas, produtos, né? Que às vezes a pessoa tem uma intolerância à lactose, já tem iogurte no mercado sem a lactose, então é só saber escolher direitinho. Mas você me perguntou das frutas. Eu ilustrei aqui a banana, porque a banana, gente, ela é rica, por exemplo, em vitaminas do complexo B, que são boas aí, né, para o sistema nervoso, para a memória, e tem um aminoácido que é o triptofano. Então, ele é precursor daquele hormônio do bem-estar, né, que é a serotonina. Então, a gente trabalha com um bom ânimo, com mais disposição. Qualquer banana? Então, peraí, banana da felicidade e boa memória? Exatamente, para das vitaminas. Boa dica. Gostei. Então, ele perguntou qualquer banana, sim. Todas as bananas são ricas nesses nutrientes. Agora, tem umas, por exemplo, a caturra, ela é maior, então ela tem mais calorias. Eu prefiro a prata, porque né, ela não é tão doce, mas assim, tem pessoas que vai do gosto. Eu até trouxe aqui também um melzinho, também que dá muita energia. Mel em sachê, gente, olha que interessante. Isso super engorda? prático, pode colocar na bolsa. Então, a pergunta dele é minha boa. pergunta é se engorda? O que engorda é o tanto que a gente come de determinado alimento. Aí, tá vendo? Nada engorda se a gente um melzinho saber comer. não faz mal pra ninguém. Porque eu já tô pensando ali, ó, tem chocolate Não, na mas tá mesa. do meu lado. Não, nem vem, Mônica, o chocolate tá perto de mim. Pois é, e pensando assim, pode isso? Sim, o chocolate também, né? Ele é rico também em aminoácidos, por exemplo, ele tem endorfina, né? Que estimula a produção de endorfina, que também dá sensação de bem-estar, prazer. Mas o recomendado, gente, é sempre o amargo, porque ele tem um teor de cacau maior, tem flavonoides, que são substâncias também antioxidantes. E esse aqui é bem escuro, porque ele é mais amargo, ele é mais né? amargo. Então, o recomendado é em torno de 25 a 30 gramas, dá mais ou menos aqueles 4 quadradinhos por dia. E qual a melhor hora do dia? Se eu tô no escritório, fico lá um tempão, qual que é a melhor hora para sacar meu chocolate? Então, normalmente... Quando estiver perto do Cássio. A melhor hora para poder filar de você. Ou quando não tiver ninguém, né? Que só você come. Mas depende muito. E tem pessoas que fazem o seguinte, usa 2 quadradinhos pós-almoço, que acaba de almoçar, às vezes tem pessoas que sim, precisam de uma coisa docinha, e os outros 2 restantes você usa no meio da tarde. Então já dá mais aquele ânimo, né? E é aquele momento que a gente mais precisa de energia, Você tá né? Porque a gente volta do Isso. almoço e é difícil às vezes retomar, né? E outra coisa importante, a questão do almoço, gente, evita por aqueles pratos cheios, comida gordurosa, porque isso tudo causa sonolência depois do trabalho, então o rendimento cai, né? A digestão é mais demorada, então tem que ser um prato bem colorido, saudável, comer menos. Agora, Débora, vou fazer uma pergunta. Mônica, fale para a câmera da verdade, Mônica. Você toma café depois que você almoça, não toma? Café depois, antes, durante. Eu tomo café o dia inteiro. Então, gente, o café eu até ilustrei também, uma xícarazinha pequenininha, porque o ideal é que a gente consuma em torno de 3 xicrinhas no máximo daquela por dia, que dá em torno de, no máximo, 200 miligramas de cafeína por dia. O excesso disso pode causar insônia, taquicardia, né? Às vezes à noite não dorme bem. E tem a questão de produzir mais cortisol, que é o hormônio do estresse. Mas tem gente que fala, não sei se você já viu, que toma café e não altera em nada. Assim, eu não sei se é porque eu tomo desde sempre. O meu sono não afeta, mas eu acho que às vezes a gente não percebe algumas coisas que podem fazer mal pro nosso corpo, né? Sim, agora isso por realmente... exemplo, sono eu já... Não incomoda tanto, com né? 2 crianças pequenas não tem como. Insônia não faz parte mais da minha vida. Mas isso também é muito relativo. Eu já atendi um senhor outro dia no consultório, ele me disse que toma café e vai dormir tranquilamente. Que incrível. Entendeu? Então depende também de cada organismo, por isso que tem que ser analisado individualmente. Isso é o que os estudos falam, né? Então, assim, vai de você, mas não é saudável o excesso. E pensando no trabalho, talvez um pouquinho mais de café de manhã e vai terminando o expediente, reduz um pouquinho. Exatamente, para você se preparar para chegar em casa mais tranquilo, né? Exatamente. E tem versões descafeinado também, que não tem cafeína. Então pode utilizar. Aí tem que gostar muito de café, tomar café sem cafeína. Mas nós temos telespectadores que têm perguntas para fazer. Vamos ouvir então um primeiro telespectador? Meu nome é Marcos, eu queria saber se ficar muito tempo sem comer durante o trabalho, como que pode me prejudicar? Eu confesso que eu não entendi a pergunta. Pode repetir a pergunta? Eu não entendi a pergunta. Pode repetir, por favor? É possível, produção? Meu nome é Marcos, eu queria saber se ficar muito tempo sem comer durante o trabalho, como que pode me prejudicar?
Sim, pode prejudicar muito. Porque, gente, exatamente, se ficou um tempão sem comer, você tem menos disponibilidade de glicose na corrente sanguínea. Como eu falei, a glicose é um açúcar principal responsável por energia para o corpo, principalmente para o cérebro. Então, a pessoa pode ter fadiga, também sonolência, estresse, né, mal-estar ali, dependendo, né, fica tão nervoso, mais fome na próxima refeição, causa um desequilíbrio hormonal, onde a gente tem uma produção maior de um hormônio que é a grelina. E esse hormônio, ele causa mais apetite na próxima refeição, por isso que a gente tem muita fome, né, se fica muito tempo sem comer, engorda, porque tem mais produção de triglicerídeos, que é reserva, né, porque você come além do que o organismo precisa, mas causa tudo isso. E também o humor, a gente percebe que no ambiente de trabalho isso é perigoso, né? Porque o humor muda completamente. Algumas pessoas mudam mais ainda, né? Então tem que tomar cuidado. Uma coisa que eu faço, eu oriento muito a minha equipe, é conversar com o cliente em alguns pontos específicos que eu acho que ele já está melhor alimentado. Por exemplo, já tem estudos que mostram que você conversar, fazendo uma reunião com a pessoa após o almoço, ela está muito mais receptiva a aceitar as suas ideias do que antes. Ah, tô descobrindo então a estratégia. Então, assim, para fazer um negócio, para você, né, se é uma conversa mais difícil, não faça antes do almoço, porque a chance dessa pessoa estar com fome, isso interfere nos negócios, né? São coisas que a gente nem imagina, mas é importante a gente usar. Nossa, a pessoa fica nem raciocina direito. E essa questão mesmo do que o nosso telespectador, a pergunta que ele fez, é muito comum, né? As pessoas passarem em jejum o dia inteiro, achando que isso vai fazer emagrecer. E que isso vai fazer bem para o trabalho. Ah, não sou muito ocupado, não tenho tempo para comer. E isso afeta a produção, afeta o relacionamento, o desempenho mesmo. Com certeza. Tem que pôr nem que seja para despertar no celular, horário de comer. Mas até as próprias empresas, né, Mônica? E os gestores têm que também preocupar com isso. Em dar esses intervalos, o intervalo é necessário para essa alimentação. E garantido por lei, né? As pessoas, elas têm que fazer um intervalo, né? No período da manhã e da tarde. Mas tem gente que gosta de pular isso ou não vê valor nisso, é importante. Gente, e um corpo saudável, né? A gente tem energia, nosso rendimento é outro. E o corpo é nosso bem maior. Se a gente não cuida bem, não tem trabalho, não é? E aí não alimenta bem no trabalho. Um recado dos meus alunos. Hora da sala dos professores, deixa a gente tomar cafezinho e comer bolacha pedagógica, gente. Tá vendo? Tem que comer. O humor vai melhorar, o desempenho, né? Todo mundo ganha com isso. Você fica segurando o professor no corredor, aí ele vai passar lá bravo, vai te dar nota ruim. A bolacha pedagógica é aquela bolacha sem gosto nenhum. Tem agora umas versões assim com mais integrais, né? Mas menos pedagógica. Assim, não sustenta tanto quanto um pão integral. A mãe da fome, minha filha, você come até bolacha pedagógica. É o que eu falei, ó, e aumenta a grelina. Vamos para mais uma pergunta, vamos ver. Eu sou o André, eu queria saber se existe algum alimento que me ajuda a me concentrar melhor no trabalho. Boa pergunta, e são exatamente uma das opções que eu trouxe aqui para responder a pergunta. Então aqui, ó, a gente já falou ali, né, do pão integral, eu trouxe nozes. Nozes também é uma ótima opção, porque ela é riquíssima em ômega 3. E o ômega 3 ele é responsável, né, pelo bom funcionamento das transmissões nervosas. Então a pessoa melhora o raciocínio. Temos também, eu não gosto de nozes, Débora. Temos no mercado hoje barrinhas de oleaginosas, que são barras de nozes, castanhas, amêndoas. São melhores do que essas barras de cereais convencionais, que às vezes tem xarope de glicose, né? Tem aqui também damasco, que é uma fruta seca, fácil também para a pessoa poder levar, tira do bolso. Então ela come lá nozes com damasco. Fora que é chique demais, né? O que você está comendo? Eu estou comendo damasco. Mas você tá lá, sua mesa de trabalho tem damasco. Damasco? Potinho de damasco. E riquíssimo em vitamina A também. E qual que é a quantidade, né? Porque, nossa... Tem aquelas pessoas, noz é bom para memória, deixa eu ficar com a memória muito boa. Tem até a dosagem certa. Né? Exatamente. Então vai depender do cálculo energético de cada um, mas normalmente, por exemplo, castanha do Pará a gente indica 2, a noz em torno de 5 a 6 unidades, para equivaler em calorias. Mas às vezes, o que eu falo para não ter erro? Põe um punhado na mão, aí você pode fazer até um mix de oleaginosas e consome. Não é bolo de nozes, não é noz. Nozes, isso. Temos barrinhas também de sementes, né, de gergelim, tem até com pedacinhos de cacau nessa. Essa cortiça aí, o que é? Barrinhas de semente. Parece cortiça, menina. Tem gergelim, deixa eu pegar aqui, ela é olha mais que legal. sequinha. Posso pegar? Pode pegar, pode quebrar. Gente, que interessante, parece uma cortiça. Fácil também, dá para pôr na bolsa, Isso é comestível? Sim.
Olha pra você ver. Ela é bem gostoso. crocante. Posso ficar pra mim? Pode, lógico. Delícia o trem. Não é puxenta, né? Então é fácil. Onde que compra isso? Mas supermercados mesmo, você já encontra. Tranquilamente. Delícia, eu nunca tinha comido isso não. É gostoso. É saboroso. É uma delícia. E isso ajuda pra quê? Então, ela também dá saciedade, porque ela é riquíssima em fibras. Então, te sustenta por um período maior, né? Tem o gergelim também, que é alimento super antioxidante. Que legal. Então, isso Como é muito chama? bom. Chama-se barras de semente. Não posso falar a marca, mas barra de semente. Mas você já no vai saber. supermercado mesmo a gente consegue. Sim, Às vezes encontra. algumas drugstores também tem, né? Sim, drogarias, com certeza. Muito legal. Né? E temos aqui o iogurte, igual eu falei também, que tem proteína, aminoácidos, então a digestão é mais lenta. Aqui. Ô, tio Uli. Ele tá precisando melhorar a memória dele. Não. A diretora falou, o tio Uli só pega as matérias gostosas, né, de comer. Aí hoje eu peguei a matéria gostosa, deve roubar aqui damasco e nozes. Tio Uli. E aí, gente, para melhorar ainda mais, enriquecer esse iogurte, a gente pode colocar granola, que é outra fonte de cereais Esse aqui, integrais. Isso, a granola. E mistura no iogurte? Sim, a gente pode pôr no iogurte. Aí o que eu recomendo? Levar em saquinhos individuais já de casa, chega no trabalho, já Chup-chup mesmo, né? chup, você já corta, já você põe faz no em iogurte, casa e leva? E leva. Que interessante. Que aí a pessoa não vai ter trabalho, né? Então não é coisa cara, então, pelo que eu tô Não entendendo, é. você coisa pode fazer em casa, não precisa Pode, gastar. você pode fazer Eu na acho que sua vai muito casa. das escolhas, né? Muitas vezes a gente tem a boa intenção, mas não sabe fazer as escolhas certas, né? Exatamente. Então são coisas que a gente tem, algumas em casa mesmo, outras, né, que não são tão caras. Eu acho que é só a gente ter a orientação certa. E tem um plano individual, cada um tem uma quantidade de calorias, um ritmo, um metabolismo diferente. E pensando nisso, talvez uma pessoa que fique 8 horas no escritório tem uma necessidade diferente de quem fica 8 horas fazendo visitas na rua, né? Sim, gasta, né? A hidratação talvez tem que ser diferente, Com certeza, boa lembrança. A água, sem água a gente não consegue. E a água é responsável pelo transporte, né? De todas as vitaminas, sais minerais, todos os nutrientes que a gente tem nos E outros os professores, alimentos. eu falo da minha profissão, nós já criamos o hábito. A maioria absoluta dos professores já leva agora a garrafinha para a sala de aula. E porque a gente está sentindo mesmo. E a voz também, né? Exatamente. As cordas vocais, a questão da hidratação. E o bem-estar é outro. Quando você está hidratado, você se sente, né, para dar aula. É muito legal. Nesse calor, a gente aproveitar, né, o verão aí, podemos aromatizar, colocar folhinhas de hortelã na água, gotinhas de limão. Que chique. Boa ideia. Ó, eu vou fazer isso lá na faculdade. Colocar limão, Vou levar. Hortelã, e a água fica com gostinho. Eu vou levar damasco e botar hortelã na água. Fazer Você uma vai ficar caixa muito chique demais. Tem mais é? um telespectador que tem mais uma pergunta. Vamos lá? Olá, meu nome é Samuel e eu queria saber como conciliar a minha alimentação ao ritmo de trabalho. Então, aí, ó, boa pergunta. Como conciliar? Exatamente. Primeiro, a pessoa tem que ver como que é a rotina dela e planejar um dia antes, com antecedência. Ou seja, levar merendeira mesmo, lancheira, né, se programar para você comer de 3 em 3 horas. A gente, regrinha de ouro é o comer de 3 em 3 horas. Eu estava até falando com a Débora que, assim, às vezes eu peco numa coisa. Meio-dia eu falo assim, o que eu vou comer? Mas eu não posso sair para comer. Eu tenho meia hora, meio-dia. O que a gente acaba fazendo? Pois é. Pedindo porcaria. Tá vendo? Se você não tem... Isso é errado, mas isso parte de uma ausência de planejamento. Porque se eu pensasse um dia antes, né? Como vai ser minha rotina? Não, esse dia eu não tenho uma hora, né? Eu tenho menos. Então, peraí, deixa eu já pensar numa alimentação saudável para evitar de ligar e pedir. E acontece muito, a gente vê isso o tempo todo, as pessoas, hoje eu tô apertada, deixa eu ligar e pedir alguma coisa. E normalmente ninguém liga para pedir salada, né? As pessoas delivery ligam, de salada é raríssimo. Normalmente delivery são comidas mais gordurosas, né? E nada saudáveis. Então, esse planejamento... Mas essa questão de 3 em 3, eu acho que o primeiro aspecto é 3 em 3 comer alguma coisa, né? Também um cheeseburger a cada 3. Sim, não, exatamente não. Você vai comer pequenas porções várias vezes ao dia. Agora, por quê? Porque parece que a conversa assim, comer de 3 em 3, o cara vai comer mais. Né? Não acredita, realmente. Os meros mortais não acreditam. Qual a razão técnica, científica, você como é da área? Lógico. Por que tem que comer de 3 em 3? O principal motivo, você comendo de 3 em 3 horas, você vai forçar, vai estimular mais o seu metabolismo a funcionar corretamente. Porque a partir do momento que você comeu, você já nutriu sua célula, ela já pega aquilo, já queima, porque ela sabe que vai receber novamente. O contrário, se você ficar longas horas sem comer, o que ela faz? Primeiro, dá mais fome, ela vai querer absorver e reter tudo como gordura, porque ela ficou horas e horas sem comer. O nosso organismo tem um sistema de defesa.
Então ele pensa, vamos poupar nossa energia, não vão gastar, metabolismo cai, engorda, entendeu? Porque ficou um tempão sem comer. E você comendo de 3 em 3 horas, você mantém também níveis adequados de glicose na corrente sanguínea. Então não tem picos. Desculpa. E pensando no trabalho também, é a pausa que eu acho necessária, porque, por exemplo, quem trabalha sentado tem que levantar. Então, assim, levantar melhora o raciocínio, né? Até para os seus olhos, você sai um pouquinho da frente do computador. Exatamente. Então, você levantar e fazer essas refeições curtinhas, também faz sua circulação, você levanta. É um deslocamento que é saudável, né? Sim, né? Então a pessoa, se ela puder programar isso, daí com o tempo, o estômago vira um reloginho, ele já apita, já dá aquela nota na hora de comer. E aí você vai acostumando. E aí você vê que você tem um rendimento melhor, dorme melhor, emagrece, né? Quem está no processo de emagrecimento. Agora, quem não quer emagrecer, aí essas quantidades vão ser diferentes. Vai depender do cálculo, quanto de caloria em cada refeição. Mas aí é individual de cada um. Mônica, então aí, pensando no mundo do trabalho, quem diria, né, que pensar em que a alimentação interferiria tanto? Eu não percebi você comentando sobre essas duas coisas aqui. O que é, Débora? Então, essa aqui é a aveia. Ela também tem uma questão da fibra, que quem não gosta de granola, eu falei, então vou levar aveia, para que pode colocar no iogurte ou até fazer uma vitamina, de repente, se for no café da manhã. E aqui é a farinha de linhaça dourada, ela é riquíssima também em ômega 3, fibras insolúveis que auxiliam também no funcionamento do intestino. Podemos jogar a linhaça também em cima da refeição, da salada? Sim, eu oriento muito isso às pessoas, às vezes, que não gostam de comer arroz integral. Então vamos tornar esse arroz branco integral, ou seja, ela vai comer arroz branquinho, aí você pode colocar farelo de trigo, linhaça, chia, não tem muito gosto. Dinâmico, né? Mas e aí, Mônica, então para sintetizar, como alguém que pesquisa essa área do mundo do trabalho, realmente a alimentação ela é vital para o sucesso, né? E ela influencia o tempo todo o nosso desempenho, né? É diferente quando a pessoa volta do almoço pesada, o ritmo dela, a produtividade. Nós temos alguns trabalhos que nós mensuramos a produtividade e existe um pico, né, de produtividade, uma queda de produtividade, e ela está sempre muito próxima dos horários das refeições. Então, muitas vezes, assim, feijoada sexta-feira, né? Tradicional feijoada de sexta-feira. Você vai esperar uma produtividade igual na sexta-feira pós-feijoada, igual a de segunda-feira de manhã? Esquece. Não é assim que funciona. Então, se você quer ter uma regularidade no desempenho, tem uma regularidade também na alimentação. Sim, com certeza. A gente é aquilo que come mesmo, né? A gente não tem jeito. Mas é muito importante mesmo. Mônica, a gente agradece demais a Débora ter vindo aqui, nos orientado. Eu que agradeço. Obrigada a todos. Esse quadro do Mundo do Trabalho que tem ajudado a gente tanto a compreender as dinâmicas, as diversas facetas para se ter sucesso, né?